Sabe o que acontece quando uma cidade pequena decide, assim, pela primeira vez, discutir de forma oficial o futuro da sua cultura? E não numa sala fechada, né? Não, numa audiência pública. A gente tem aqui a gravação da primeira Conferência Municipal de Cultura de Ribeirão Vermelho, lá em Minas Gerais. É um material bruto, super autêntico. Totalmente. É quase um bastidor de um momento fundador. E a nossa missão aqui é mergulhar nessa conversa para entender como é que nasce uma política cultural na prática, sabe? Uhum. Nesse encontro entre a paixão dos carnavalescos, a urgência dos historiadores e, bom, a realidade fria de uma planilha de orçamento. E é importante a gente frisar o peso desse pela primeira vez. Não é só mais uma reunião. Não mesmo. Momento de vulnerabilidade, tanto para o poder público, que está ali se abrindo para a crítica, quanto para a comunidade, que tem a chance de pegar anos de queixa de corredor e transformar em proposta. Proposta concreta. Exato. O que se discute ali revela as tensões, os sonhos, os desafios de quem faz a cultura acontecer de verdade, longe dos grandes editais, dos holofotes. Certo. Então vamos lá, vamos desvendar isso. A conferência já começa com um detalhe que, assim, me chamou a atenção. Qual? O secretário de Cultura, Ícaro Henrique, ele abre os trabalhos e lamenta a baixa adesão. Ele até fala, talvez seja por causa da chuva, Fambulho. né? Mas isso me fez pensar, esse desafio de mobilização é normal nessas primeiras conferências ou isso já aponta para alguma coisa mais profunda da relação ali da comunidade com a prefeitura? Olha, é uma ótima pergunta e a resposta é as duas coisas. É absolutamente comum. Organizar a sociedade civil é um trabalho de formiguinha lento. Imagino. Mas, ao mesmo tempo, revela o tamanho do desafio que eles têm pela frente. O secretário elogia quem foi, diz que é um espaço de diálogo, mas, no fundo, a imagem é poderosa. Uma noite de chuva, pouca gente e uma tarefa gigante pela frente. A cultura começa com os teimosos. Exatamente. A cultura muitas vezes começa a se organizar assim, com os mais teimosos. E logo depois dessa abertura, que é um pouco melancólica, entra o prefeito, o Hélder Marcelo Pereira, e ele muda o tom completamente. Muda. Ele não faz aquele discurso poético sobre a importância da arte, nada disso. Ele vai direto ao ponto, dinheiro. Uhum. Ele fala insistentemente em prestação de contas, em como cultura envolve dinheiro público e por isso exige responsabilidade. É um banho de realismo, mas não corre o risco de soar meio como uma ameaça? Tipo, se organizem, senão o dinheiro não vem? Essa é a tensão central da noite. Você capturou perfeitamente. Do ponto de vista da gestão, é sobre responsabilidade fiscal. É usar o dinheiro do contribuinte direito. É pragmatismo puro. Certo. Mas, se você se coloca no lugar do artista popular que organiza uma folia de reis, na base da fé e da vaquinha, isso pode soar como a burocracia vai matar nossa paixão. São duas lógicas diferentes na mesma sala. Pela primeira vez, talvez. Exato. E ele parece que sabe disso, porque ele tenta construir uma ponte. Ele elogia a cultura local, ele cita os blocos de carnaval, o malavério, o bafafá, a escola de samba, as folias de reis. Ele mostra que conhece. Isso. E aí ele joga na mesa um caso de sucesso. A banda Lira, que conseguiu R$20 mil com um projeto bem estruturado. A mensagem parece ser, olha, não estou inventando regra para dificultar, existe um caminho e ele funciona. Exatamente. A banda Lira vira um modelo. Ele está dizendo, a paixão de vocês é um motor, mas para a gente conseguir mais combustível do Estado, da União, a gente precisa de um veículo que siga as leis de trânsito. E ninguém tinha oferecido autoescola. Ninguém. A paixão estava lá, o motor existia, mas faltava um manual de instruções. E é aí que a conferência de fato começa. Para apresentar esse manual, eles chamaram uma especialista, a Marina Lu Silva de Mello. É ela que tem a tarefa de explicar o que é, na prática, um sistema municipal de cultura. E ela começa com uma metáfora que eu achei muito feliz, a de um grande guarda-chuva. A ideia é que a cultura da cidade precisa de uma proteção que não mude com o clima político, sabe? Que não dependa do prefeito da vez. Isso. O sistema cria uma estrutura permanente. Não é uma política de uma gestão, é uma política do município. Um patrimônio.
E para deixar a ideia ainda mais concreta, ela apresenta um conceito que, para mim, foi o verdadeiro pulo do gato da noite. Eu sei qual é. O CPF da cultura. Uma sigla simples, fácil de lembrar, para os 3 pilares que sustentam esse guarda-chuva. O C, ela explica, é de conselho. E esse é o coração do sistema, um órgão onde mais da metade dos membros são da sociedade civil. Isso é fundamental. Mais da metade. Motivo que o prefeito ouve se ele quiser. É um órgão com poder de fiscalizar, de propor e de deliberar sobre como o dinheiro vai ser usado, sobre quais são as prioridades. É a voz da comunidade com poder de caneta. Mas vamos ser realistas, na prática esses conselhos têm poder mesmo ou muitas vezes viram só um lugar para carimbar o que o governo já decidiu? É um risco real e acontece muito. A diferença entre um conselho forte e um de fachada está justamente nos outros 2 pilares. Porque se o conselho não tem sobre o que deliberar... Ele se esvazia. Exato. E é por isso que a segunda letra, o P de plano, é tão importante. O Plano Municipal de Cultura, a ideia é sair do vamos valorizar a cultura para metas concretas. Mensuráveis e com prazo. Isso, tipo, mapear e reformar um prédio para ser centro de ensaios em 4 anos. Ou digitalizar o acervo histórico da cidade em 2 anos. Exato. O plano transforma a política cultural em algo que pode ser cobrado. A comunidade pode chegar no fim do ano e perguntar: e a meta X do plano? Como é que tá? E para essas metas serem cumpridas, vem a terceira letra, a mais crucial. O F de fundo. O Fundo Municipal de Cultura. Basicamente uma conta no banco só para cultura? Exato. Com regras claras para a entrada e principalmente para a saída do dinheiro. Isso impede que o recurso da cultura seja usado para tapar um buraco na rua numa emergência, por exemplo. Entendi. E mais importante, o fundo permite que a distribuição do dinheiro seja técnica, transparente, geralmente por editais públicos, que são avaliados por quem? Pelo conselho. Ah, tudo se amarra. Tudo se amarra. Tira a decisão da mão de uma pessoa só e pulveriza. Acaba com aquela lógica do amigo do rei. Então, esse CPF da cultura, quando funciona, é tipo a certidão de nascimento de uma política cultural séria. É a estrutura que faltava para fazer aquela autoescola que você falou. Perfeito. E com essa base teórica na mesa, a pergunta no ar deixou de ser abstrata. Passou a ser: como essa estrutura resolve os nossos problemas aqui, do dia a dia? E foi aí que as vozes da comunidade começaram a pintar o quadro real de Ribeirão Vermelho. É o momento em que a conferência ganha vida. A gente ouve primeiro o representante do Bloco Bafafá. Ele conta com orgulho que o bloco reúne gente de 8 a 70 anos e fala como eles se financiam, com bingos, com eventos. O que é lindo, é heróico. Mas É a definição da precariedade. É o que eu chamo de cultura no fio da navalha. Um mês de chuva que cancela os eventos, um bingo que não dá lucro e o projeto de um ano inteiro pode ir por água abaixo. O Fundo de Cultura, nesse caso, não é um prêmio. É a criação de um piso mínimo de estabilidade para esses grupos poderem respirar e planejar além do próximo bingo. E logo depois, fala a representante da Folia de Reis Sagrada Família. Ela é super diplomática, agradece o apoio que a prefeitura já dá, mas ela deixa escapar uma informação que é crucial. Eu sei qual é. Eles não têm sede própria. Ensaiam e se reúnem numa capela. E isso aponta para uma fragilidade estrutural imensa. A existência do grupo depende da boa vontade de outra instituição. E se a paróquia precisar do espaço? E se o padre mudar? A falta de um espaço físico é um dos maiores gargalos. Mostra que o apoio atual é pontual, né? Não é estrutural. Isso, talvez um transporte, um lanche, mas não uma estrutura. O que se conecta direto com o P do CPF, o plano. Um bom plano podia ter como meta mapear espaços ociosos na cidade para uso comunitário, por exemplo. Exatamente. O plano força o gestor a pensar no longo prazo, na infraestrutura, e não só no evento do próximo fim de semana. E aí, depois desses relatos que mostram a paixão lutando contra a precariedade, surgem os guardiões da memória. Alessandro Alonso e Marco Polo. Isso, que trazem a perspectiva do patrimônio histórico, principalmente o ferroviário, que é a alma da cidade. E é a fala do Marco Polo que joga a lenha na fogueira. Ele eleva o nível do debate. Ele faz o que ele chama de crítica construtiva.
Começa elogiando a prefeitura pela restauração da rotunda, que é o grande cartão postal da cidade. Mas aí ele lança a provocação. Ele questiona o abandono de outros prédios históricos e cita um nome: a Casa do Agente, um prédio que está fazendo 100 anos e que, segundo ele, está se deteriorando. Correndo o risco de ter o mesmo destino que a rotunda quase teve. A ruína. Eu consigo imaginar o silêncio que ficou na sala nesse momento. Porque ele não estava falando só de um prédio. Ele estava tocando na ferida do o que a gente escolhe salvar e o que a gente escolhe deixar morrer. Ele coloca na mesa o dilema clássico. Concentramos todo o dinheiro para salvar a joia da coroa, o projeto mais visível, ou distribuímos verbas menores para manter de pé o resto do tesouro? E a resposta do prefeito a essa provocação é de uma sinceridade, assim, desarmante. Ele não foge. Não mesmo. Ele explica que a rotunda estava em risco de desabar, que a prefeitura botou 2 milhões de reais de dinheiro próprio e ainda batalhou por mais 3 milhões de outras fontes. Ele basicamente admite, sim, outros prédios estão abandonados, mas foi uma escolha de Sofia, eu não tenho uma varinha de condão para fazer dinheiro aparecer. É o impasse. De um lado, a paixão do historiador, que quer salvar tudo. Do outro, a lógica do gestor, com um orçamento finito. E é nesse exato momento de tensão Que tudo faz sentido. tudo que foi discutido na primeira parte da noite faz sentido. Perfeitamente. A própria palestrante, a Marina, intervém de forma brilhante. Ela não toma partido, ela só diz: essa discussão que vocês estão tendo agora, essa negociação de prioridades, esse é exatamente o trabalho do Conselho de Cultura. Ah, que genial! O sistema não existe para eliminar o conflito, mas para dar a ele um lugar adequado para acontecer. Ou seja, em vez de um debate tenso numa audiência pública, essa conversa sobre onde botar o dinheiro aconteceria de forma permanente dentro do conselho, com todo mundo representado. Exato. O Conselho poderia discutir usar a Lei Aldir Blanc, por exemplo, para captar recursos só para a casa do agente. O sistema transforma o confronto em negociação. Ele oferece as ferramentas, o plano, o fundo e o conselho para mediar. Foi o momento eureka da noite. A certa altura, um cineasta chamado Breno pede a palavra e diz algo tipo: gente, esse debate acalorado que a gente está tendo é a prova de que a gente precisa do conselho. É lá dentro que essa conversa tem que continuar. Foi um chamado à razão. Que uniu a sala em torno de um objetivo comum. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Essa conferência em Ribeirão Vermelho foi muito mais que uma reunião formal. Foi uma aula prática sobre a construção da democracia cultural. A gente viu a paixão de quem faz cultura, a complexidade da gestão pública e a busca por um método para transformar o diálogo em ação. Ficou muito evidente que criar uma política cultural vai muito além de financiar festa. É sobre construir consenso, definir prioridades de forma coletiva e garantir que a cultura seja tratada como política de Estado, não de governo. Isso. Naquela noite de chuva, o tal CPF da cultura deixou de ser um conceito teórico e se revelou uma necessidade prática, urgente, para aquela comunidade. Mas o detalhe mais revelador, para mim, foi a decisão que eles tomaram no final. O plano era eleger os membros do conselho ali mesmo, no fim da conferência. E não aconteceu. E não aconteceu. Eles decidiram adiar a eleição. E à primeira vista isso pode parecer um fracasso, um anticlímax. Ah, se reuniram e não decidiram nada. Sim. Mas foi, na verdade, o ato mais significativo e coerente da noite toda. Por que você diz isso? Porque eles entenderam que um conselho eleito às pressas, só pelos poucos que conseguiram ir naquela noite chuvosa, não seria de verdade representativo. Não seria justo. Não seria. No seu primeiro ato, antes mesmo de existir oficialmente, eles escolheram a inclusão em vez da velocidade. Foi a prova de que a semente da participação tinha sido plantada com sucesso. O primeiro passo para construir uma estrutura participativa é garantir que a própria construção seja participativa. Exatamente. E isso nos deixa com a reflexão final, né? A energia e a paixão daquela primeira conversa foram imensas. O desafio agora é saber se essa chama vai continuar acesa para navegar os próximos passos, que são inevitavelmente mais lentos, mais burocráticos. Menos emocionantes. Bem menos. A grande questão que fica sobre Ribeirão Vermelho é se o entusiasmo do encontro inaugural vai sobreviver à rotina da governança que vem depois que o conselho for finalmente formado.